Queridas irmãs e irmãos, que a paz do Senhor Jesus permaneça em nossos corações e nos conduza ao entendimento pleno da mensagem evangélica do dia de hoje. Nós traremos aqui algumas reflexões sobre a prece seguindo a ótica espírita, segundo o entendimento e a leitura que os espíritos nos trazem, sempre amparados nas mensagens e nas passagens evangélicas, que nos traz o tema, que elucida o tema para todos nós. Para iniciar a abordagem, eu peço licença às queridas irmãs e irmãos para ler um trecho de uma reportagem que noticiou a queda de um avião monomotor que aconteceu essa semana, né, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As imagens captaram a queda do avião e no take, né, ou seja, na tomada da filmagem por uma câmera de segurança, ele mostra em primeiro plano uma jovem que caminhava pela rua, não é? E no plano de trás o avião que vem já perdendo altura. Antes de cair, antes de se chocar ao chão, ele dá uma volta sobre o próprio eixo e cai com a parte de cima, o teto, né, que seria o teto, ele cai diretamente no chão. A irmã, né, a senhora que é capturada pelas câmeras, comenta, né, que naquele dia, diferentemente do que ela fazia regularmente, né, ela não estava com o celular ouvindo música e que, por estar naquele momento, ela passa a praticar um exercício como se fosse um mantra havaiano, né, em que existem a repetição de algumas palavras, né, que é uma parte de exercício do auto-perdão e também para despertar o cuidado, né, consigo e com o próximo. E ela faz um breve comentário sobre o acidente em si, mas ela traz algo muito interessante. Ela diz assim: meu dia foi atípico, no caso o dia em que há o acidente, né? Fui caminhar sem celular e na metade do caminho notei que eu estava sem máscara. Por coincidência ou não, iniciei a prática da caminhada bem no local em que o avião caiu, né? E essa prática consiste na repetição por 108 vezes do seguinte trecho, né? Seria: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu tinha começado ali, já estava dando a volta e estava concluindo. E é nesse momento que o avião cai, não é? Ela ainda faz uma reflexão, nos seguintes termos: voltei caminhando e chorando, refletindo que a vida é um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã talvez não esteja. Para refletir sobre a vida, se vale a pena ou não o que se está fazendo. Então, tomando como referência a mensagem, né, esse trecho específico, a gente traz para o cenário espírita e a gente destaca como o exercício da prece, o apelo à prece, como ele é presente na tradição cristã. Se a gente observar o trecho, né, alguns trechos importantes, né, ao longo do Evangelho, tanto todas as passagens, em várias passagens de Jesus, nós teremos ali em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Ainda em Mateus, capítulo 21, e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Mais adiante, nós teremos também as passagens de São Marcos: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Por fim, mas obviamente que a lista é extensa, né? Mas só para encerrar essas referências evangélicas, né? Nós trazemos a passagem de São Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Portanto, vos asseguro, pedi
e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. O mecanismo da prece ele é longamente estudado, exatamente no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que recebe, não por acaso, exatamente o título de Pedi e obtereis. Ao longo desse capítulo, que eu convido a todos a aprofundar, a se dedicar, a aprender exatamente qual é o valor e qual é a perspectiva da prece na doutrina espírita, nós veremos as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, a prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, terminando, por fim, com as instruções dos espíritos, sugerindo um caminho de orar e a alegria da prece. O que a gente pode trazer, apenas como incentivo aos estudos permanentes, é que a prece em si, ela não tem o dom de modificar de imediato uma realidade quando essa prece é apenas declamada, sem que exista uma reflexão, sem que exista uma percepção real sobre o que nós podemos efetivamente mudar. A prece dita sem o coração, só repetida, como diria Jesus, é como o símbolo que ressoa, né? Em que você não tem a profundidade. Ela não serve de nada. O mecanismo da prece, a eficácia da prece passa pela aproximação de nós, espíritos sofredores, em processo de aprimoramento, tal como todos aqui que se encontram na Terra, pertencemos a essa categoria. Nós precisamos sempre, como está lá no item 11 do capítulo 27, nós precisamos chamar para nós o concurso dos bons espíritos. São eles que vêm nos sustentar nas nossas boas resoluções e nos inspirar os bons pensamentos. Nesse processo de prece, uma prece sentida, uma prece real, nós adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e reencontrar o caminho reto do qual nós nos afastamos anteriormente. Da mesma forma, nós tentamos, a prece faz com que nós concentremos as energias para afastar de nós os males que nos atraem, os que nos sugerem os nossos próprios erros. Então a prece antes de tudo, a prece do espírita, a prece do cristão, é o momento em que nós encontramos, nós reservamos para os nossos corações, para o nosso espírito, aquele contato superior, o contato com os espíritos que podem trazer ao nosso redor e à nossa presença as energias necessárias à superação de uma dificuldade. Então, apenas para a gente tentar fazer a conexão com o exemplo que a gente começa, através do qual a gente começou nossa conversa, não há nada que garanta que foi o exercício da prece que livrou a irmã da imagem, né, do acidente do avião, que livrou-a de se machucar ou até mesmo ter a sua vida colhida, né, perdida naquela ocasião. Mas certamente, quando existe o foco em estar em contato com Deus, em estar em oração, obviamente que se expande através do próprio mecanismo da prece, que se expande a nossa percepção, que se expande o nosso pensamento e que certamente se expande a nossa rede de contatos de bons amigos espirituais que podem nos insuflar um caminho a percorrer, seja um retardar de passos, seja um apressar de passos, o necessário apenas para nos livrar daquele mal que certamente não estava programado. Então, a prece é, antes de tudo, o escudo do cristão. É através da prece que nós encontramos e reunimos as energias necessárias para entrar em contato com o plano superior e pedir a Deus a proteção para continuar seguindo a nossa caminhada.
é o mecanismo através do qual a gente bate na porta. É que a gente pede para que a porta se abra. Porque Jesus, essa é a promessa que vem do nosso Salvador, ele disse que se a gente pedir com fé, a porta vai se abrir. Então, cabe a nós, efetivamente, conduzir o nosso pensamento permanentemente, sempre que puder, e diariamente, e a todo momento que a gente tiver com essa percepção de Cristo em nossa vida, é levar, através da prece, a reunião das energias necessárias ao cumprimento de nossas missões. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que exerçamos diariamente a imensa capacidade espiritual que nós temos através do exercício sincero, diário e consistente da prece. Deus nos abençoe.